Pai, nesse momento também que nós vamos abrir a Tua Palavra, nós queremos suplicar a porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que nós possamos realmente compreender a Palavra da vida. E pondo em prática na nossa vida, nós possamos preparar também para ajudar os outros, para manter em pé nesses últimos tempos. É o que vamos suplicar e agradecer em nome santo, amado Jesus. Amém. Ok. Eu lembro ultimamente que nós estivemos cá e nós estudamos sobre o poder do Evangelho. Okay? Eu acho que tem algumas pessoas que não estavam presentes e pelo menos eu vou tentar atualizar o tema na qual nós estamos a estudar. Nós estamos a estudar sobre a verdade presente e, nomeadamente, a mensagem dos 3 anjos. Okay? E quando nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 14, eu convido-vos a tomarem nota. Jesus não veio somente porque o povo ainda não está preparado. Se Jesus viesse hoje, eu acho que nenhum de nós aqui iríamos com ele. Ok? Por quê? Porque o povo não está preparado. Mateus capítulo 24, verso 14 nos diz algo muito importante. Como nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e ler, eu vou convidar aqueles que sentirem à vontade para lerem Mateus capítulo 24, verso 14. Senão eu posso ler. Ok? Diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, quando vocês estudam o capítulo 24 de Mateus, vocês vão ver que é o sermão profético de Jesus, onde ele dá vários tipos de sinais que devem acontecer antes da vinda dele. E ele vai nos dizer em verso 8 que mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, as mulheres compreendem isso melhor do que os homens, nomeadamente aquelas que já tiveram dores de parto, ok? Então, ele começa um pouco, depois vai acelerando e dando contrações ainda mais fortes e vai ser mais terríveis. Isso quer dizer, tudo que nós estamos a ver no mundo, Jesus disse, são princípios que? Das dores. Isso quer dizer que ainda vai aumentar de uma maneira terrível. E a mesma, nós estamos a ver que está a aumentar. Antes nós víamos que há catástrofe aqui, mas 5 anos depois, no outro canto. Mas agora nós sabemos que em todo canto do mundo está a haver terremotos, catástrofes, dilúvios e tudo mais. E tudo isso vai trazer-nos consequências drásticas para a nossa vida social, principalmente. E Jesus disse, se nós queremos ver fim de todas essas coisas, temos que fazer o quê? De acordo com o verso 14. O que é que nós lemos? Eu estou a treinar a vossa mente a olhar para o verso. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho, né? Exato. E como é que ele diz que o evangelho tem que ser pregado? De acordo com o verso. Vamos ver o verso. Ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho. Então, quando você vê a palavra testemunho, é algo que... Como é que nós damos testemunho? A nossa maneira de viver, de acordo com a palavra de Deus, né? Mas nós estávamos a pensar que testemunho somente era falar. Não. É a coerência. É o exemplo, não é? Mas o que é que nós temos feito mais? Nós falamos, e mas nós não vivemos. E agora nós perguntamos por que nós não estamos a ter influência na vida das pessoas que estão à nossa volta. Ok? E nós perguntamos por quê? Porque a Bíblia diz que o testemunho é algo que tem que ser prático, ok? E também pode ser dado através de fala. Mas antes de falar, nós devemos praticar, ok? Você lembra que Jesus disse à multidão que não façam o que os escribas e os fariseus fazem, mas fazem o que eles dizem, não é?
Nós, se aplicamos isso para nós, adventistas do sétimo dia, agora nós somos como os fariseus. Nós, às vezes, vamos pregar o evangelho verdadeiro, né? Mas se nós dizemos assim, fazem o que eles fazem, eu acho que é a maior desgraça. Ok? Porque a maior parte de nós, se nós queremos ser sinceros, nós não estamos a pôr em prática aquilo que nós pregamos. Então, se Jesus estaria hoje aqui e diz assim, faz o que os adventistas dizem, mas não faz o que eles fazem. Ok? É isso que Jesus iria dizer. Nós somos o povo de Deus, de Israel, espiritual. Ok? E quando nós vemos isso, nós temos que examinar o nosso coração diante de Deus e dizer, será que estou a pôr em prática o Evangelho? E essa é a razão que nós precisamos conhecer o Evangelho. Porque nós fomos habituados a ouvir o Evangelho e nós fomos habituados a ver a prática diferente. E nós pensamos que a prática que é o Evangelho. Ou não? Nós pensamos que a prática é o Evangelho. Mas nós perguntamos, será que o Evangelho de Jesus é isso? Então nós perguntamos o que é o Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. Se nós queremos pôr em prática o Evangelho, nós devemos saber o que é o Evangelho, ou não? Está correto ou não? Eu não vou praticar uma coisa que eu não sei. Então, quando vocês escutam a palavra de Deus, a primeira coisa que vocês têm que pôr na mente é como eu vou aplicar isso teoricamente, praticamente na minha vida. E se eu souber como praticar isto, isso vai causar um efeito na minha vida. Normalmente, às vezes, nós ouvimos a falar da reforma de saúde e por aí fora. E as pessoas muitas vezes não acreditam na reforma de saúde porque eles já estão habituados a uma coisa. Então você diz assim, olha, eu aprendi que alguma coisa só tem efeito na nossa vida quando nós experimentamos. Ok? Nós podemos falar muita coisa, mas se nós não experimentarmos, não vai haver efeito. Eu digo-vos hoje, eu não vou para médico porque eu já experimentei o que Deus deu-me e como colocá-lo em prática. E agora as pessoas podem falar, mas isso não tira. Isso chama o selo de Deus. Quando vocês colocam uma coisa em prática e vocês viram o resultado, pode vir milhões de pessoas tentar mover-vos, vocês não vão mover. É o que Jesus quer fazer com cada um de nós. Porque se vocês lerem bem Mateus capítulo 24, vai dizer que o mundo todo vai nos odiar por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus? O que é o nome de Jesus? O caráter dele. Ok? E quando nós começamos a refletir o caráter de Jesus, o mundo todo vai nos odiar. Agora, se o mundo vai odiar-me, e para eu permanecer firme naquele momento, isso quer dizer que eu experimentei o caráter de Jesus. E nada vai fazer me voltar atrás novamente. Ok? Esse é o trabalho que Deus quer fazer em nós. Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim, é por isso que o apóstolo Paulo diz algo muito importante sobre o Evangelho. Ele diz o seguinte, porque não me envergonho, se ele não me envergonha, porque havia pessoas que me envergonhavam, ou não? Hoje nós envergonhamos do Evangelho de Deus? Às vezes nós temos vergonha de dizer quem nós somos. Ou não? Ele disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Dos judeus, também do grego. Presta bem atenção ao verso 17. Diz assim, porque nele o quê? Não, presta bem atenção. Porque nele o quê? O Evangelho. Se descobre a justiça de quem? De Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então nós aprendemos que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder para salvação daquele que crê. E nós vimos que o poder do Evangelho, nós aprendemos que em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, fala que a cruz de Cristo é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós aprendemos outro dia que a cruz de Cristo é quê? Qual foi a cruz de Cristo? Porque se nós queremos experimentar o Evangelho, nós deveríamos saber qual é a cruz de Cristo, né? Exatamente. Nós aprendemos na Bíblia que a cruz de Cristo, vocês tomem nota, ok? Para aqueles que não estiveram cá, a cruz de Cristo significa
A abnegação. Okay? Vocês sabem, para que Jesus viesse a este mundo para morrer para nós, primeira coisa ele tinha que se fazer o quê? Pôr algo em causa. Okay? Ele era rei dos reis, senhor dos senhores, okay? Nosso Criador, e era servido por milhões e milhões de anjos. O que ele tinha que fazer? Por tudo isso de parte. Então é abnegação. E depois ele tinha que fazer o quê? Humilhar, não é? E depois de humilhação ele foi fazer o quê? Passou pelo sacrifício, que o sacrifício foi o resultado da obediência até a morte. Isso vocês encontram em Filipenses capítulo 2, ok? Então, nós aprendemos na Bíblia, de acordo com Mateus 16, verso 24, todo cristão tem que saber isso. Se nós não sabemos isso, nós não podemos cooperar com Cristo. Mateus capítulo 16, verso 24. Okay? Jesus passou por isso e ele pede-nos para passar pela mesma coisa. Ok? Então o que ele nos diz aqui? Ele nos diz que então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ok? Então Jesus tinha a sua cruz. Nós aprendemos que a cruz de Cristo representava a abnegação, a humilhação, o sacrifício que foi o resultado da obediência, ok? E depois que houve a morte. E nós temos que passar por tudo isso. Se nós temos que tomar a nossa cruz. Mas primeiramente isso vai passar por uma morte espiritual. Depois, para, se Deus chamar-nos a morrer por Ele fisicamente, isso é outro assunto. Cada um aqui, Deus já preparou algo. Como nós vamos glorificar Deus? Se calhar uns vão glorificar Deus pela morte. Outros vão glorificar Deus permanecendo vivo. Diante de toda a tempestade. Ok? Então, o que que nos diz a palavra de Deus? Verso 25 nos diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mas primeira coisa, antes de nós perdermos a vida física, nós temos que perder a vida aqui. Perder a vida espiritual ou ganhar a vida espiritual? Antes de nós perdermos a vida física, nós temos que perder a vida, a morte do eu, ok? Porque hoje nós não colocamos o evangelho em prática, porque o trabalho de Jesus aqui é fazer-nos colocar esse evangelho em prática. Mas o eu não deixa-nos. É por isso ele, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora, para eu negar a mim mesmo, o eu tem que morrer. Ok? A nossa maior luta não é porque tal irmão pregou um sermão que incomodou-me, ou tal pastor pregou um sermão que incomodou-me. É o meu eu. Agora, nós escondemos atrás do sermão do pastor, do irmão ou do ancião para dizer que é o irmão que é culpado. Mas o culpado sou eu mesmo. Ok? Vamos abrir Lucas capítulo 14, verso 28. Agora a pergunta que se coloca, depois nós lemos esse verso, vai ser a seguinte. Eu disse Lucas capítulo 14, verso 27. Aliás, não 28, mas 27. Vamos ler. Diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aliás, eu posso fazer uma pergunta. Poderemos ser salvos sem ser discípulos de Jesus? Poderemos ser salvos sem ser discípulos de Jesus? Não. Poderemos estar na igreja, ser membro da igreja e perder na mesma? Sim. Ok. Então você quer dizer, para ser salvo temos que ser
discípulo de Jesus depois para ser membro da igreja. Porque ser membro da igreja sem ser discípulo de Jesus não vai valer nada. Tá combinado? Ok. Verso 33, o que é que diz? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem... Quantas coisas vocês têm? Quantas coisas vocês têm? Tem muita coisa, né? Mas Jesus perguntou, Jesus disse aqui, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas Jesus não está a dizer, é verdade que nós temos o carro, temos casa, temos fazenda, se calhar temos uma boa conta bancária, né? Mas antes de nós renunciarmos a essas coisas todas, Jesus pediu para renunciar uma coisa. O que é que ele pediu? O eu. Porque essas coisas só têm valor para nós enquanto o nosso eu não morrer. Essa é a nossa maior luta, ok? Essas coisas só têm valor para nós quando o eu não morreu. Mas quando o eu morrer, o meu carro serve para toda a gente que quiser uma boleia, se quiser fazer algum trabalho. Oh, irmão Wilson, eu preciso do carro. Ok, estou aqui. Irmão, eu preciso de tal coisa. Ok. Agora, enquanto nós não morremos para o eu, é por isso que tem tanta luta na igreja. Ok? A razão da luta na igreja é o eu que não morreu ainda. Mas Jesus está a pleitear com o Pai, está a interceder, pedir, Pai, dá eles um bocadinho de tempo mais. Mas enquanto nós continuamos nessa luta, Satanás está a levar adiante a sua obra. E nós assistimos a algo profético que passou no dia 19, dia 20 e dia 21. Vocês ouviram algo profético que aconteceu? Vocês não estão a seguir o que está acontecendo no mundo? Então isso quer dizer que os líderes religiosos do mundo, mais de 500, juntamente com o homem do pecado, encontraram na cidade de São Francisco de Assis. Okay? Eu sabia qualquer coisa, mas não sei ainda o que é que E o objetivo é orar pela paz e pela união no mundo inteiro. E se nós somos estudiosos da palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus diz que quando eles dizem que paz, paz, virá uma repentina destruição. E se nós estudarmos a palavra repentina é algo que vem de quê? Exatamente. Mas a Bíblia diz que os filhos da luz não deveriam estar a dormir nesse momento. Deveriam saber o que está acontecendo. Ok? E quando isso acontecer, não vai apanhar as pessoas de surpresa, porque nós não queremos ouvir o que a palavra de Deus diz. O eu disse, eu não quero ouvir o que a palavra de Deus diz. Ok? E eu queria ler algo convosco daqui a pouco. Estamos a falar do poder do Evangelho. E esse poder do Evangelho nós vimos que tem que passar pela morte do eu. E nós vimos que Jesus falou que antes que ele venha, esse evangelho tem que ir a todo mundo, a todas as gentes em testemunho. Toda a gente vai ouvir primeiro e vai ver também. E agora, o texto não está a dizer que toda a gente vai aceitar o evangelho. O texto está a dizer que toda a gente vai ter a oportunidade de ouvir e tomar sua decisão. Ok? No máximo que nós podemos fazer é orar, pôr em prática o Evangelho e partilhá-lo. Agora, o poder de conversão, quem tem é o Espírito Santo. E ele é que vai no coração de cada um de nós aqui e fala, olha, minha palavra está a dizer isso, põe em prática, tal. Mas às vezes nós estamos a lutar e nós estamos a querer dar desculpa porque tal pessoa. Mas a palavra de Deus diz-nos, faça isso. Vamos continuar a humilhar diante de Deus e dizer, eu vou começar a colocar isso em prática. Eu vou ler algo aqui muito importante. Diz o seguinte: Testemunho para a Igreja, página 258, volume 3. Diz o seguinte: a palavra do Senhor pronunciada através de seus servos é por muitos recebida com dúvida e temores. Ok? Deus envia servos fiéis para a igreja para pregar o evangelho, ou para o grupo como nós estamos aqui para pregar o evangelho, mas essas palavras são recebidas com dúvidas
e temores. E muitos adiam sua obediência às advertências e reprovações dadas, esperando que até que toda sombra de incerteza seja removida do seu pensamento. Ok? A descrença que exige perfeito conhecimento nunca cederá à evidência que Deus se agrada em dar. Vocês compreenderam? Vou repetir aqui. A descrença que exige perfeito conhecimento nunca cederá à evidência que Deus se agrada em dar. Quando nós lemos a palavra de Deus, escutamos alguma coisa que vem da palavra de Deus, que nós vamos ler, e que nós sabemos que a palavra de Deus diz, nós não precisamos deixar toda a dúvida, remover depois para começar a pôr em prática. Ok? Nós começamos a experimentar porque é a palavra de Deus que diz. Se é a palavra de Deus, nós vamos começar a colocar em prática. Depois nós vamos colher o fruto que é a alegria, o resultado da obediência. E nós vamos começar a compreender a palavra de Deus como nunca. Mas enquanto nós recebemos a palavra de Deus com dúvida e temor, nós não vamos ter bom resultado. Olha aqui. Ele requer de seu povo uma fé que repose sobre o peso da evidência e não sobre perfeito conhecimento. Às vezes nós pensamos, esse aí não conhece bem. Às vezes, quantas vezes que já ouvi pregadores a pregarem, até eles não são tão inteligentes, tão eloquentes na fala e tudo mais, apesar, porque ele é simples na sua maneira de falar, mas nós dizemos, esse nem entende, nem pronuncia tal palavra como deve ser, não vale a pena nós escutarmos. Mas o que ele leu e mostrou é a palavra de Deus. E nós dissemos, não vamos pôr em prática, ele não é inteligente, ele não é pastor, ele não é doutor em teologia, ele não é mestrado, mas pode deixar para mais tarde. É o que nós fazemos sempre. E nós estamos a rejeitar a mensagem que Deus nos enviou através dos seus servos fiéis. Diz assim, os seguidores de Cristo que aceitam a luz que Deus lhes envia devem obedecer à voz de Deus a falar-lhes quando há muitas outras vozes clamando contra ela. Eu vou dar-vos exemplo. Vocês todos, nós vivemos isso diariamente. Nós vamos para a igreja. Nós passamos um ano inteiro, para ir mais de 51 sábados, a escutar paz e amor, Deus é amor, vai salvar no pecado e tudo mais. Vem um pregador, se calhar uma vez em esses 51 sábados do ano, prega a verdade e mostra a você na Bíblia claramente. E milhares de vozes vêm e dizem, não, isso é fanatismo, isso é não sei o quê, isso é exagero. Vocês, meus irmãos, Deus só envia... Você, toma exemplo. Israel estava na apostasia terrível. O que Deus fez? Diz Elias, desce de lá da montanha, vai falar com eles. E Elias veio só uma vez e falou e foi embora. Não esperou para pregar sábado após sábado mais. Deu a mensagem que o Senhor disse, foi embora. Quem acatou, acatou. Quem não acatou, resultado, sofreu o resultado. E depois, eles estavam a tentar perseguir, matar e fazer tudo, falava tudo. Então Elias tinha que esperar o momento oportuno que Deus chamou toda a gente novamente para o Monte Carmelo. Às vezes nós estamos habituados a ouvir na igreja, meus irmãos, Jesus já nos disse que nesses últimos tempos que nós estamos a viver, Satanás vai fazer todo o ataque possível contra o Evangelho de Jesus para complicar a nossa salvação. Vocês pensam que salvação é tão fácil assim? Jesus já disse que vai surgir falsos profetas, falsos cristos. Nós dizemos, todos estão lá fora. Não estão na igreja. Estão lá fora. E por que nós confiamos nos homens em vez de confiarmos na palavra de Deus? Olha aqui, eu não terminei a citação, diz assim. Tem de haver discernimentos para distinguir a voz de Deus. Como é que nós vamos distinguir a voz de Deus, meus irmãos? Conhecendo a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não importa quão eloquente um pregador pode ser.
vocês têm que ter em mente que a primeira coisa que vocês têm que fazer prevalecer é assim diz o Senhor, está escrito. Não importa o comentário dele que ele faz muito bonito, fala muito bonito, parece tão santinho e tudo mais. Isso não vale para nada. Não há ninguém mais santinho que diabo que é ele mesmo. Ele diz que ele é santo. E é anjo de luz. Mas vocês vão ver o que ele fala. Não é a verdade. Porque Jesus disse nunca se firmou na verdade. Mas ele transforma em anjo de luz. Ok? O anjo de luz aqui, o anjo da verdade. Ok? Mas ele não põe em prática a verdade. Ok? Vamos voltar para o Evangelho. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E vocês aprenderam na Bíblia o que é crer. Crer é obediência, porque vocês já sabem que o diabo também crê. E o lago de fogo está preparado para ele. E é bom que vocês saibam isso bem claro, que o lago de fogo não foi preparado para ninguém, mas sim para o diabo e seus anjos. Mas alguns que são bodes vão ter que passar com Satanás para o lago do fogo. Agora a questão é, vamos continuar a ser bode? Porque bode é esse que não quer morrer para o eu. A Bíblia diz, vocês têm que vestir de tal maneira. Ah, não, eu acho. Isso é bode. Porque a Bíblia diz uma coisa, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, temos que comer alguma coisa. Ah, não, eu acho que é exagero. É bode. E se nós continuarmos bode, Jesus disse assim, não posso trabalhar convosco. Então nós temos que orar, pedir a Deus hoje, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. E agora, Deus, nós podemos trabalhar com Ele. Vamos para casa, começamos a fazer um reavivamento, uma reforma na nossa vida. Orar e pôr em prática aquilo que Deus disse. É chocolate que sai de lá para fora, é algo que sai lá no frigorífico que já está morto há muito tempo. Todas essas coisas têm que sair, porque a Bíblia diz temos que purificar o templo de Deus. Agora vamos para o Evangelho, porque você sabe que Evangelho é esse. Que Evangelho é esse? Nós encontramos esse Evangelho onde? Meus irmãos, estamos a estudar ou não? Onde é que nós encontramos esse Evangelho? Apocalipse. Agora, eu faço questão, se nós estamos aí testemunhando o Evangelho, ok? Preste bem atenção. Se nós vamos testemunhar o Evangelho, como é que nós devemos ter esse Evangelho na nossa mente? Algo esquecido ou algo bem presente? E é por isso, eu vou ler-vos uma citação, mas antes de ler a citação, eu vou vos dizer uma coisa. Se nós temos um Evangelho que deve ir para o mundo inteiro, que nós devemos testemunhar, quanto tempo da nossa vida nós devemos passar a tentar compreender esse Evangelho? Quanto tempo? Todo o tempo da nossa vida. Porque é algo que nós vamos pôr em prática, porque nós já vimos que é o poder de Deus para salvação. Agora, se nós queremos ser salvos, nós temos que ter certeza que nós compreendemos bem esse Evangelho antes de nós sairmos, estamos a professar que nós estamos a pregar o Evangelho. E nós passamos a ser mensageiros sem Evangelho. Sem mensagem, aliás. Então vamos abrir Apocalipse 14. E sabe o que é que eu vou vos... Isso é o trabalho de casa e eu espero que um dia que eu encontrar convosco, se fizer-vos pergunta, recita para mim o Apocalipse 14, verso 6 a 12, vocês têm que fazer. Tá combinado? 6 a 12, não está combinado, eu não vi ninguém responder. Estamos combinados? Estamos? Estamos combinados ou não estamos? Ok. Eu não estou ouvindo toda a gente. Estamos combinados ou não estamos? Vocês vão passar, eu vou dar os prazos do mês. Está combinado assim? Um mês. Para decorar, quantos versos? 6 versos, né? É difícil? Um mês? Para 6 versos? É fácil, né? Por dia um verso. Porque tem a cabeça mais fresca. Não. Toda a gente tem. Não, toda a gente tem. Não vai me dar desculpa. Toda a gente tem. Não, sabe como é que nós aprendemos a decorar? Repetindo. Okay? Exato. Se você repete todos os dias, você não vai esquecer. Claro que não. Exato, tem que ser todos os dias. Não. É assim, vamos prestar. Nós temos que dar prioridade ao que é mais essencial. Ok? Nós estamos a estudar o que é essencial.
Agora, às vezes, nós lemos muita coisa. A serva do Senhor diz assim, nós lemos muita coisa, enchemos na nossa mente com muita coisa e não é essencial. Ok? E se vocês querem aprender o que é essencial, vocês têm que dar prioridade ao que é essencial. Vamos ter em conta, nós aprendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E se nós queremos ser salvos, há algo mais importante que a nossa salvação? Então nós temos que aprender aquilo que é mais importante para a nossa salvação. Ou não? Estão comigo ou não? Ok, vamos ler o que é mais importante para a nossa salvação. Verso 6. Diz o seguinte: viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo que caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Verso 9 diz assim: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. Exatamente. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Prestem bem atenção, meus irmãos. Verso 12 diz assim: aqui estão a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. O que é que nós temos aprendido ultimamente? Que não vai haver ninguém que guarda o mandamento de Deus. Ou não? Se queremos ser sinceros. Até quando Jesus vier, ele não vai encontrar ninguém aqui nessa terra que guarda o mandamento de Deus. Não é isso que nós temos aprendido. É? Então, se nós continuamos a pecar até o fim, quer dizer que nós não vamos guardar o mandamento de Deus. Ou não? Quem está correto? É a Bíblia ou o homem? Exatamente. Exato. Exato. Não vale a pena nós olharmos ninguém como exemplo, tá bem? Nós queremos saber o que a palavra de Deus diz, ok? Se nós começarmos a olhar pessoas como exemplo, nós só vamos ver erro na vida das pessoas. Deus não chamou. Só existe um exemplo. Quem é o único exemplo? Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, capítulo 2, verso 21 a 22, diz que Jesus, okay, sofreu em tudo e deixou o exemplo para nós, não é isso? Agora, não disse que o Paulo foi o exemplo para nós, Pedro foi o exemplo para nós, disse que Jesus é o exemplo para nós, não é isso? Então nós não devemos estar a olhar para os outros como exemplo, ok? Mas vamos perguntar, nós temos aprendido nos últimos tempos na igreja que nós vamos continuar a pecar até Jesus vir. Isso é verdade? Isso é verdade? Está contra a palavra de Deus. Olhem para a Bíblia, que diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão que tentam guardar o mandamento de Deus ou que guardam o mandamento de Deus? Que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Agora, o que é pecado? Exatamente, de acordo com 1 de João, capítulo 3, verso 4, diz: o pecado é a transgressão da lei. Exatamente. Se eles guardam o mandamento de Deus, isso quer dizer que eles não pecam. Ok? Agora, não fiquemos a ver os outros para ver se eles estão a pecar. Ok? Sim, mas também pode-se pecar. Aqui não está a dizer que se não se pode pecar, não se pode. Aqui o texto está a dizer que vai, Deus presta bem atenção. Mas há muitas armadilhas e qualquer pessoa pode cair. Que armadilha? O inimigo não nos faz tantas armadilhas. Qualquer pessoa pode cair. Ninguém não falou aqui que ninguém não pode pecar. A questão é, vamos ver o que é que a palavra de Deus está a dizer. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos?
temos que prestar nossa atenção, nossa mente e fixar. Preste bem atenção. Quando Jesus vier, biblicamente falando, ele vai ver um povo aqui preparado, em pé, que guarda o mandamento de Deus. Ok? Agora, isso de ver se eu peco, ou você peca, ou não peca, isso não é minha obra, nem tua obra, nem ninguém. É nossa obra, sabe qual? Ser esse povo aqui, que não peca mais. E para isso, Deus deu-nos algo para ajudar-nos a colaborar com Ele. Ok? Nós estamos aqui para compreender isso. Eu não posso transformar-me num santo. Fique bem claro. Eu não posso transformar-me a mim mesmo num santo. Ok? Mas eu tenho que... A única pessoa que transforma-me num santo é quem? É quem? Eles estão a estudar, não é? Porque o que está acontecendo é porque nós não sabemos a nossa mensagem, mas que Satanás roubou a nossa mensagem de nós. E nós ficamos nessa mente, não podemos... Nós somos pecadores. Vamos pecar até Jesus vir. Isso quer dizer que nós não compreendemos o Evangelho. Porque se nós compreendemos o Evangelho, que é o poder de Deus para salvação. Salvação de quê, aliás? Do pecado. É dos pecados, ok? Mas para aqueles só que somente são o quê? Obedientes àquilo que Jesus disse. Se eu sou obediente àquilo que Jesus disse, Ele vai trabalhar agora para mudar o meu coração. A mudar a minha mente. Agora, se eu não sou obediente àquilo que Jesus diz, se eu não tomei a cruz, eu vou continuar a pecar até Ele vir. Porque nós não estamos a permitir que Ele trabalhe em mim. Vocês conhecem Apocalipse capítulo 3, verso 20. O que Apocalipse capítulo 3, 20 diz? Eis que estou e bato. Se alguém fizer o quê? Ouvir a minha voz e fizer o quê? Se eu fecho a porta e estou a ouvir Jesus a bater no abro a porta, o que é que vai acontecer? Ele não vai entrar. E se ele não entrar, vai haver seara? Ou vai sear comigo? Não. Nunca. E quando Jesus entra no meu coração, ele vai sear comigo. E seando comigo, ele vai começar a fazer a obra de transformação. Ok? Eu vou convidar-vos a abrir... Nós vamos voltar para o Apocalipse aqui. Hein? Permaneçam aqui. Eu estou a tentar ler algo para vocês. No livro Grande Conflito. Tomem nota. Página 425, parágrafo 2. Ok? Eu aconselho ler o capítulo todo, né? Diz o seguinte. Diz o profeta. Quem suportará o dia da sua vinda? É uma pergunta. Nós estamos à espera que a vinda de Jesus. Diz assim, e quem subsistirá quando ele aparecer? O que é subsistir, meus irmãos? Ou, em outras palavras, é permanecer em pé, diante do tribunal de Deus. Anda um bocado para trás, em Apocalipse capítulo 6. Ok? Vocês vão ver a mesma pergunta no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, verso 16. Diz o seguinte. Vocês sabem que Apocalipse 6, verso 12 a verso 17 fala da abertura do sexto selo. Ok? E aproximando a vinda de Jesus, aliás, quando Jesus estava a vir, houve um grupo de pessoas. Ok? Verso 15 diz assim. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os pecadores, os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, e aos que? Rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, por que essas pessoas estão a correr a pedir que os montes, os rochedos caiam sobre eles? Por quê? Não estavam à espera. Por que não estavam à espera? Será que o mundo... Nós estamos a ler aqui que essa mensagem vai para o mundo todo. E por que quando Jesus está a vir, depois de mensagem ter ido para o mundo todo, as pessoas estão a esconder? E querem que até a montanha caia em cima deles.
Exato. Olha verso 17. O que verso 17 diz? Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá fazer o quê? Subsistir ou permanecer em pé. Agora, eu vou fazer-vos uma pergunta. O que faz nos cair? Essas pessoas estão a correr e não podem subsistir, não é, jovem? O que faz nos cair? É alguma coisa que faz nos tropeçar, né? Para nós cairmos, alguma coisa tem que fazer nos tropeçar. É? Exato. Agora, o que faz nos cair? Essas pessoas estão a correr e dizem, olha, os montes caem sobre nós, escondendo do rosto daquele que está sentado nas nuvens. Não guardar os mandamentos de Deus. Isso quer dizer que não guardando os mandamentos de Deus, nós tropeçamos, né? Mas aí, tem algum texto para mostrar? Porque eu não creio naquilo que os homens dizem. Sabe o que eu estou a perguntar o texto? Estou a treinar a vossa mente que quando vocês ouvem coisa na igreja, vocês têm que perguntar onde está escrito. Porque se vocês vão começar a treinar a vossa mente para manter em pé diante do tribunal de Deus, não escutem nada que o homem fala se ele mostrava na Bíblia. Porque é isso que vai fazer vocês permanecer em pé. Vamos abrir Oséias capítulo 14. Okay? Quando nossos primeiros pais caíram, o que aconteceu? O que aconteceu no Éden? O que nós chamamos o que aconteceu no Éden? Quando o Adão comeu a fruta da árvore proibida, o fruto da árvore proibida. O que nós chamamos isso? Chamamos o quê? A queda. A irmã... Então, o que fez eles caírem? É desobediência. Vamos abrir o livro de Oséias, mas nós vamos ver o que Oséias nos diz. Oséias capítulo 14, verso 1. Não tem 14. Oséias não tem 14? Tem. Ok. Porque essa Bíblia é Bíblia... Não tinha visto. Eu ia dizer já é uma Bíblia católica. Porque ele quer ter esse verso daqui, porque o homem do pecado... Não, deve ter, mas eu acho que ele já traduziu esse verso esquisito, mas pô. Vamos ver. Verso 14, capítulo 14, verso 1 diz aqui. O quê? Volta. Outra tradução diz, converta-te hoje aqui, ao Senhor teu Deus, pelos que? Tem feito o quê? Pelos teus pecados estás caído, é a minha versão. Ok. Porque pelos teus pecados tens caído. Agora, nós vimos... Qual é a pergunta? Diz assim. Quem poderá subsistir? Quem poderá permanecer em pé? Se nós vimos aqui que o pecado faz nos cair, o que vai ajudar-nos a permanecer em pé? Para nós não cairmos. Para nós sermos esse povo que guarda os mandamentos de Deus. Nossa perseverança. Obediência. Perseverança é obediência. Há pessoas que obedecem um certo tempo, depois não obedecem até o fim. Mas Jesus disse, perseverança é aquilo que nós vamos perseverar até o fim. Não importa se a maior parte do mundo todo for para um lado, nós vamos ficar deste lado na verdade. Isso aqui é obediência e perseverança ao mesmo tempo. Agora, olha bem o que a serva do Senhor diz. Porque ele será como fogo de ourives, e como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando, ok? E purificando a quê? Prata. E purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? São os sacerdotes, né? E nós somos o quê? Então isso quer dizer que nós vamos passar por um processo de quê? Afinar e purificação. Afinação e purificação. Depois disso, purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Tá vendo? Primeiro, o que é oferta em justiça? Você nunca lê um texto sem fazer pergunta. Você não salta um texto sem fazer pergunta. Faz pergunta ao texto. Quem vai ter que responder é a Bíblia, não é pregador.
Porque hoje nós... eu ouvi isso, irmão. Eu não estou a criticar ninguém. Eu estou a tentar fazer vocês pensarem. Hoje estava na igreja, eu escutei. Temos que adorar Deus em espírito e em verdade. Depois a pergunta veio, ele disse, agora que nós vamos aprender algo prático. Assim, o que é adorar Deus em espírito e em verdade? Ok? A resposta que eu ouvi não veio da Bíblia. A resposta que eu ouvi veio da mente de cada homem. E isso não vai ajudar a nos manter em pé. Como é que nós adoramos Deus em espírito e em verdade? De acordo com a Bíblia. Se eu perguntar-vos aqui como é que nós vamos adorar Deus em espírito e em verdade de acordo com aquilo que vocês pensam, vocês vão responder bem. Cada um vai dar a sua ideia, né? Mas se eu perguntar-vos como é que é adorar Deus em espírito e em verdade, preste atenção, porque isso é a chave de tudo. Sabe por quê? Deus diz assim, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Depois o que é que Deus diz? Adorai e a terra e o mar e a fonte da... É importante saber como adorar Deus ou não. E é por isso que quando Jesus diz adorai Ele em espírito e em verdade. Se vocês estudarem, fazem esse exercício. Vocês têm que fazer esse exercício para vocês compreenderem. Estudem na Bíblia o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E vocês vão ficar surpresos da ideia que nós temos. Ok? Eu fiz esse estudo. Um dia nós podemos partilhá-lo de acordo. Mas eu já encorajo vocês a fazer esse exercício. Ok? E vocês vão ver, ficar surpreso que da maneira que nós adoramos a Deus, nós não estamos adorá-lo nem em espírito, nem em verdade. Estamos adorá-lo em mentira e em sentimento. Da nossa mente. Ok? Não, agora nós vamos tomar outro... Vai desviar do tema. É só para dizer-vos que... Depois nós vamos estudar isso, ok? É só para dizer-vos que nós temos que treinar nossa mente e diz... Mostra-me isso na Bíblia, o que tal pregador disse agora. Porque se eu quero permanecer em pé, eu não vou permanecer em pé porque tal pastor diz. É porque, assim, vocês ouvem, hoje eu sou pecador, ok? E se eu cair no pecado? Tal pastor caiu, eu também sou pecador. Não é isso, minha gente. Nós temos que focar naquilo que Jesus disse. E se nós focarmos naquilo que Jesus disse, o grande pregador pode cair, mas eu vou permanecer em pé pelo aquilo que Jesus disse. Ok? Ele pode dizer, olha, nós temos ouvido falar da vida no campo. Um pregador diz, não é bem assim, não é bem assim. Mas se é isso que a Bíblia diz. Ok? Voltemos. Então nós vimos aqui que é o pecado que nos faz cair. Deixa eu tentar ler o texto aqui, para terminar, diz assim. O texto encontra em Malaquias, capítulo 3, verso 12 a 3. Ok? Tome nota do texto. Diz assim. Os que estiverem vivendo sobre a terra, preste bem atenção, os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão sem mediador, deverão sem quê? Sem mediador ou sem intercessor, estar em pé na presença do Deus Santo. Vocês compreenderam? Eu posso repetir um bocado mais? Está no mesmo parágrafo que eu li do grande conflito que eu vos disse. Malaquias capítulo 3. Mas você vai encontrar lá a citação no livro, ok? Está no livro a citação. Você vai encontrar tudo lá. Diz assim, os que estiverem vivendo na terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão sem mediador, estar em pé na presença de Deus Santo. É por isso que você vê, quando Jesus vier, essa gente vai dizer, cair sobre nós os quê? Os rochedos, os montes, porque eles não podem subsistir. Por quê? Porque eles viveram na desobediência à lei de Deus até a vinda de Jesus. Não creram na obra da santificação que Deus já pôs em plano para nós cooperarmos com Ele. Ok? Temos a nossa parte e Deus tem a sua parte. Ok? Temos a nossa parte, vamos repetir. Temos a nossa parte e Deus tem a sua parte. Deus não vai fazer a minha parte.
Ok? Posso orar até amanhã e não fizer a minha parte, não vai valer para nada. Eu tenho que orar e agir. Ok? Agora, Deus é fiel naquilo que Ele diz. Vocês sabem que Deus vai cumprir o que Ele diz. Deus só está à espera que eu faça a minha parte. Ok? Agora, o que é que nós queremos? Nós queremos que Deus faça a parte dele e faça a nossa. E não vai funcionar nunca. Esse evangelho barato que estão a pregar na igreja para vocês. Sábado após sábado, minha gente. Não deixem enganar-vos a vós mesmos. Não importa o que nós temos no coração. Diz Deus, eu amo esse mundo, coloca a inimizade no meu coração, mas começa a trabalhar com Deus. Faça a minha parte. Ok? Diz assim, presta bem atenção. Eu aconselho-vos a ler esse parágrafo, esse capítulo, como deve ser. Diz assim, os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença de Deus Santo. Presta bem atenção. Suas vestes devem estar imaculadas. Ok? O que é imaculado? Não tem mancha, sem pecado. Ok? Veste de quem? Nossas vestes. Ok? Se nós estivermos a viver nesse momento que Jesus cessar a obra no lugar santíssimo do santuário. Diz assim, o caráter liberto do pecado. O caráter liberto do pecado. Eu não quero saber se meu caráter ainda tem pecado. Eu quero saber que o que a palavra de Deus diz está correta. E eu tenho que batalhar com Deus para que essa obra seja levada a cabo. Ok? Nós temos tendência de olhar uns pelos outros. Eu não quero olhar para os outros. Eu sei que aqui no meu coração tem uns pecados que precisam ser purificados antes que Jesus venha. Saia de lá do lugar santíssimo. Então é minha luta. Eu não tenho que estar a olhar para a esquerda nem para a direita. Ok? Então, preste bem atenção. Ele disse, o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão. Nós cantamos sempre, o sangue de Jesus tem que? Tem poder. Mas nós acreditamos nesse poder? Uma coisa é dizer uma coisa, outra coisa é se nós acreditamos. Ok? Se acreditemos. Acreditemos nisso, ok? O verso diz assim, mediante a graça de Deus e seu próprio esforço, que? Diligente. Tá vendo? A graça de Deus já tem a sua parte já cumprida e precisa do nosso esforço diligente. Também devem eles ser que? Vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, meus irmãos, Satanás tirou essa mensagem de vocês na igreja. Acabou. Vocês ouvem falar de santuário da maneira contrafação. Você não ouve dizer, nós temos que viver um dia em pé, sem pecado, diante de Deus. Não fala. Satanás roubou-vos mensagem. Nós temos que colocar Satanás na prisão. E como é que vamos colocar Satanás na prisão? Começar a ter esse livro lá cheio de pulseira lá no... pulseira. Isso é francês. Cheio de pó lá no armário, começar a lê-los, começar a tomar nota, ler a Bíblia, pôr de joelho, pedir a Deus... Cria em mim um coração puro. Vamos cooperar com Deus. Deus disse para não fazer isso. Deus, dê-me força. Eu vou fazer isso. Vamos continuar a fazer. Porque quando vocês começam a fazer uma coisa, começar a passar 10 dias, você vai ver como começar a ficar hábito. E ficar hábito começa a ficar alegria. Você começa a aprender isso. Agora, se vocês não experimentam, nunca vai experimentar nada. Vai continuar assim. Deus é misericordioso. Mas vai chegar um momento que a misericórdia dele vai fazer... Tem limite. Acabou. Okay? Essa história de dizer, nós somos pecadores, isso é algo satânico. Não mete na vossa mente, nós somos pecadores, vamos pecar. Somos pecadores, vamos pecar. Satanás diz, yes. Ele já está convencido que ele vai continuar a pecar até o fim. Jesus disse, não, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está lá a trabalhar, nós precisamos trabalhar aqui desse lado também. Diz assim, esta obra, agora que vem o que eu queria para nós. Eu vou repetir um bocadinho, depois não vai vir novamente. Diz assim,
enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu. A palavra de Deus é doce ou não? É doce ou não? É mais doce do que mel. Então você quer dizer que nós vamos ficar aqui até a noite. Ok. Era... Exatamente. Exatamente. Ele diz assim. Exatamente, meu irmão. Ele diz assim. Mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes que arrependidos estão sendo removidos aonde? Do santuário. Ok? Deve haver uma obra especial de purificação. De acordo com Malaquias, capítulo 3. Okay? Deve haver uma obra de purificação ou de afastamento do pecado, longe de nós o pecado, cada vez mais, entre o povo de Deus na terra. Agora vem a fórmula, okay? Um pacote que Jesus deu-nos. Esta obra é mais claramente, claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Agora minha irmã vê o quão é importante nós decorarmos esse capítulo e começar primeiro a decorar. Sabe o que eu digo vos decorar? Porque quando nós decoramos uma coisa, ele fica na nossa mente. E quando fica na nossa mente, nós começamos a pensar nessa coisa. A novela começa a fugir. Essas partes da novela que fala sobre espiritismo, sobre sexo, sobre adultério, começa a sair da nossa mente. E vai tomar lugar aqui, a palavra de Deus. Sabe por quê? Salmos 119, verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Enquanto o diabo disse, não, eu vou dar eles novela, vou dar eles muito teatro, vou dar muito filme, vou dar muito entretenimento na igreja, não há verso nem na mente deles. E deixa eles convencer que na mente deles não é suficiente boa para decorar palavras de nenhuma de Deus. Eles já estão no engano comigo. Não vamos deixar Satanás enganar-nos. Vamos mudar essa nossa mente e dizer a partir de hoje, não importa, nem que seja um ano, eu vou começar todos os dias a falar esse verso. Olha, eu comecei a falar todos os dias, eu não sabia. Estive na igreja, eu pensava que eu sabia a mensagem dos 3 anjos. Porque eu falava, eu ouvi falar, nós todos temos mensagens. Vocês vão para a igreja e perguntam, irmão, qual é a nossa missão? Pregar a mensagem dos 3 anjos. Diz-me o que é isso? Toda a gente começa a ficar caladinho. Temer a Deus e dar-lhe glória. Mas o que é isso, meus irmãos? Fala da marca da besta. Mas o que é marca da besta? É adoração domingo. É só isso. Agora vamos ler Evangelismo, páginas 196. Tome nota. Aqui. Evangelismo, página 196. Ok. Eu vou ler-vos. Eu sempre estou a ler-vos isso. Lendo e repetindo é que fica na mente. Ok? Diz assim. Página 196, parágrafo 1. Diz assim. O tema da maior importância é a mensagem do terceiro anjo. Ok? O tema da maior importância, que abrange as mensagens do primeiro e do segundo anjos. Ok? Pode dizer o seguinte: todos deverão compreender as verdades contidas nestas mensagens. Todos deverão fazer o quê? Compreender as mensagens ou as verdades contidas nestas mensagens e demonstrá-las na vida diária. Quando diz todo, é todos, desde bebê até adultos, até os velhinhos, todos devem compreender essa mensagem. Ok? Depois diz assim:
e demonstrá-la na vida diária. Nós perguntamos como é que nós vamos demonstrar essa mensagem na nossa vida diária, porque nós vimos aqui, são essa mensagem que vai fazer o quê? Ajudar na obra de purificação do pecado na nossa vida, enquanto Jesus está no lugar santíssimo a tentar remover o pecado, mas ele quer que essa obra seja feita aqui no templo aqui terrestre. Nosso corpo aqui, templo do Espírito Santo, e ele quer fazer essa obra em nós. Então ele diz assim, nós devemos aprender como fazer o que, meus irmãos? Demonstrar a mensagem dos 3 anjos diariamente nas nossas vidas. Depois ele diz assim, pois é essencial para a salvação. Pois é essencial para quê? A salvação. Teremos que estudar com o quê? Com empenho e com oração, a fim de compreender estas grandes verdades e a capacidade de compreender, de aprender e de compreender será imposto em máximo esforço. Vocês estão a fazer máximo esforço agora? Estão a fazer máximo esforço para compreender e aprender isso? Estão a fazer? Não estou a ver. Porque máximo esforço é nós começamos agora a colocar nossa mente a tentar decorar, compreender essa verdade. Agora, se nós formos daqui para casa e colocar a Bíblia lá, e não começar a dizer, eu vou fazer esforço para decorar, pedir Deus, ajuda-me, dá uma mente para começar a decorar, para compreender, porque eu vou ter que aplicar isso diariamente, para que o pecado seja removido da minha vida, ok? Então, nós precisamos colocar o máximo de esforço e orar e pedir Deus para aprender pôr isso em prática, ok? É por isso que nós estamos aqui hoje, para nós aprendermos como começar o primeiro degrau, ok? Agora vamos curvar nossa mente e tentar pedir Deus para que o Espírito Santo nos ajude a compreender como começar a pôr em prática o primeiro degrau da mensagem do primeiro anjo, ok? Vamos curvar nossa mente. Querido bom Papai do céu, nós queremos suplicar a porção dobrada do Teu Santo Espírito, ó Pai. Dirija a nossa mente, ó Pai, para o que é santo, o que é puro, o que é honesto, o que é verdadeiro, para que possamos compreender e pôr em prática essa verdade, para que o pecado possa ser removido nas nossas vidas, ó Pai. É o que precisamos suplicar em nome santo e amado de Jesus. Amém.